Josué capítulo 10, a partir do versículo 6. Josué socorre a Gibeão. Diz assim: Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gilgal, e dizendo: Não retire as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: Não temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu de grande ferida em Gibeão. Seguia-os pelo caminho sobre Bet-Aron e os feriu até Azeca e Mequidá. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Aron, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até Azeca. E morreram, e foram muitos mais os que morreram das pedras da saraiva do Senhor, do que os que morreram com os filhos de Israel a espada. Amém? Conforme a tua tradução na tua Bíblia, que os filhos de Israel mataram a espada. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Deus é bom. Bom é um só, que é Deus. Não tem outro. Bom é Deus. Não espere bondade de homem que tu não vai encontrar. Não espere bondade de governo que você não vai encontrar. Não espere bondade de parentela. Não espere bondade de ninguém. Bom, como disse Jesus, bom é um só, que é Deus. Ele é bom. Ele é benigno. Ele é longânimo, tardio em irar-se. Ele nos ama. Ele tem plano na nossa vida. Ele quer investir em nós. Bom é Deus. Veja bem, quando Deus está no negócio que está envolvido a nossa vida, e Ele vê que você está andando de acordo com o que Ele falou, esse é o grande segredo para uma vida de vitória, andar exatamente de acordo com o que Ele falou. Josué seguiu exatamente o que Deus mandou fazer, e aquilo que Josué não pôde fazer, Deus interviu com um grande milagre. Deus não deixou escapar nenhum. Aqueles que estavam fugindo, descendo lá por Bet-Aron e tentando passar por Azeca, outra região, Deus mandou saraiva de pedra, pedra mesmo. Glória a Deus. Literalmente desceu do céu pedras. Caindo sobre aqueles homens, esmagando aqueles homens, matando aqueles que se colocaram como inimigos de Israel. Minha irmã, meu irmão, você que está ouvindo essa mensagem, Deus é bom. Os que se levantarem contra você, os que quiserem te destruir, Deus vai intervir a teu favor. Mas para isso basta uma coisa só: que você esteja cumprindo cabalmente o que Deus mandou fazer. Cumprindo exatamente o que Ele deixou escrito, não se desviando nem para um lado nem para o outro, não dando ouvido a ninguém, dá ouvido somente ao Espírito de Deus, porque Jesus disse que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade e que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. Então nós não precisamos de mais ninguém, nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos aconselha, que nos exorta, que nos ensina, que nos livra, que nos cura, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então hoje Deus te colocou aqui e te trouxe aí para dizer: o que tu não pode fazer, Deus faz. Aleluia. Glória a Deus. Está difícil para você, mas nada é impossível para Deus. A porta que tu não pode abrir, Deus faz aparecer aberta na tua frente, com a porta arrancada, porque operando Ele ninguém pode impedir. Você só precisa de uma coisa: ver se você está cumprindo cabalmente o que Deus mandou fazer.
Vê se você está cumprindo cabalmente o que o salmista escreve, revelado pelo Espírito de Deus no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. É lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. A palavra está me iluminando, a palavra está me apontando o caminho. Eu vou com essa palavra até o fim, porque eu sei que eu vou cantar o hino da vitória. Glória a Deus. Eu sei que Deus é comigo. Levanta a tua voz e diz: Deus é comigo. Deus é comigo. Se eu estiver guardando a palavra Se eu dele, estiver guardando a palavra dele, se eu estiver obedecendo a palavra, se eu estiver obedecendo a palavra, eu tenho a guarda de eu Deus. tenho a guarda de Deus. É certo? Glória a Deus. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Tu quem? Tu que guarda a palavra, tu que ama a palavra, tu que vive pela palavra, tu que se entrega à palavra, você que se envolve pela palavra, você que tem desejo pela palavra, você que quer a palavra, você que respira a palavra, você que come a palavra, você que anda pela palavra, a palavra de Deus. Deus não tem compromisso com quem faz campanha. Ele não mandou ninguém fazer isso. Deus não tem compromisso com quem faz corrente. Ele não mandou ninguém fazer isso. Não tem nada disso escrito aqui. Ele não tem compromisso com quem quer entregar para ele as coisas naturais, pensando que ele entra em barganha. Deus não precisa do que tu tem nas tuas mãos. Palavra totalmente contrária ao que mercenários pregam na televisão, né? Dá para Deus, traz teu dinheiro, tuas riquezas, que Deus vai te dar em dobro. Mentira! Mentira! Deus não precisa nada que tu tem nas tuas mãos. Tem nada nas tuas mãos que Deus precise. Até quando tu está dizimando, veja bem, quem está sendo abençoado com o ato do dizimar é você. Porque Deus não precisa do pedaço de papel chamado dinheiro. E se os mercenários escutarem, souber que o membro da denominação deles lá, que é até pecado chamar aquilo de igreja, estiver assistindo esse vídeo, rapaz, vão ficar em pânico. Não assiste isso não, isso aí é do diabo. É do diabo dizer para você que Deus não precisa do teu dinheiro. Deus quer a tua vida no altar e que você se entregue à palavra dele. É isso que ele quer. Jesus morreu naquela cruz para eu vir aqui te pedir dinheiro? Ou Jesus morreu naquela cruz para me te dizer? João 14,6 disse Jesus: Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Por que tu acha que Jesus morreu na cruz? Morreu na tua cruz para te dizer que Ele é o único caminho que nos conduz à vida eterna. Ele é o verbo de Deus, como João escreve no seu Evangelho, no capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e formosura. Quem é esse verbo? Jesus. Jesus que se fez carne, Jesus que se manifestou a nós. Então Deus te colocou aqui hoje para te dizer: o que está difícil é porque a tua vida não está no prumo da palavra. Se você botar a tua vida no prumo da palavra, Deus muda todos os quadros. Se você botar a tua vida no prumo da palavra, Deus reverte todas as situações que você está vivendo, todas as situações que você está passando, tudo aquilo que você está experimentando, se a tua vida estiver no prumo da palavra. Então o grande problema da tua vida é você. Não é o diabo o problema da tua vida, ele já é derrotado. Não é o governo o problema da tua vida, ele já é derrotado. Não é as doenças o problema da tua vida, Jesus já venceu lá na cruz. Isaías 53 diz que ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si. Então o maior problema da tua vida é você. Você com a tua falta de atitude, você com a tua falta de desejo, você com a tua falta de comprometimento, você com a tua falta de interesse, você com a tua falta de ânimo, você é o maior problema da tua vida. Porque se você se interessar, se comprometer, se envolver, se santificar, guardar a palavra, aí não tem diabo, não tem demônio, não tem doença, não tem governo, não tem ninguém que vá te deter. Porque ele disse: aquele que crê em mim,
farão obras maiores do que essa. Foi ele que disse. Ele vai fazer obras maiores do que essa. Farão essas obras e as farão maiores ainda, porque eu vou para junto do meu Pai. Nós temos o Espírito de Deus aqui na terra e Jesus sentado à direita do Pai. Veja bem, nós temos o Espírito de Deus aqui na terra e Jesus sentado à direita do Pai. O Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis junto a Jesus. E Jesus, que é o Filho, é íntimo do Pai, intercede por nós junto ao Pai. Meu irmão, minha irmã, glória a Deus. Você já imaginou que é Jesus que está falando com o Pai a teu respeito? Amém, Jesus. Então o maior problema da tua vida é a tua falta de fé, é não crer nisso. Então você é a razão dos teus problemas. Por isso que quando a pessoa se converte, a Bíblia diz que a gente tem que crucificar quem? Se converteu, crucifica o diabo, crucifica o governo, crucifica o teu parente, crucifica o dinheiro. Não! Você tem que crucificar o teu velho eu, a tua velha natureza. O que é o batismo nas águas? É o testemunho público do sepultamento da tua velha natureza. Ela tem que estar sepultada desde o dia que você recebeu Jesus como Senhor da tua vida. Esse é o batismo nas águas. O testemunho público. Olha, já não vivo mais eu, como Paulo disse. Cristo vive em mim. E o viver que tem nessa carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu estou vivendo para Cristo, estou vivendo por Cristo, e Cristo é a razão do meu viver. Paulo não morava em mansão, ele abdicou dessas coisas. Paulo não teve o prazer, vamos dizer assim, se preocupar em constituir uma família, ele abdicou dessas coisas. Paulo não era amigo de governo, ele abdicou dessas coisas. Não era amigo de nobres, de palácios, ele abdicou disso tudo. Mas ele era amigo de Jesus. Glória a Deus. Quem é amigo de Jesus não precisa se preocupar em ser amigo de mais ninguém. Porque amigo fiel, verdadeiro é Jesus. Pega o teu ciclo de amizade e diz assim: meu querido, você tem filho? Tem. Manda o teu filho morrer lá por causa de mim. Ele vai rir na tua cara, vai virar as costas, vai te chamar de maluco. Tá doido? Se encostar no meu filho eu te mato, eu te arrebento, eu faço, eu aconteço. Deus deu o filho dele para morrer na cruz por nós. Glória a Deus. Amigo é Jesus. Obrigado. Amigo é Deus. Glória É Ele que nos ama. Ele fez por nós o que ninguém poderia fazer. Glória a Deus. Pedras desceram do céu, saraiva de pedra. Sabe lá o que é isso? Literalmente, pedra. Pedregulhos grandes desceram do céu. Não era chuva de água, era chuva de pedra. E no meio daquela multidão entre Israel, entre os israelitas, entre o exército inimigo, as pedras só atingiam quem era inimigo. A Bíblia não mostra aqui a pedra atingindo um israelita. Sabe por quê? Porque quando Deus opera é com perfeição. Glória a Deus. Porque Deus sabe quem guarda a sua palavra e quem não guarda. Obrigado, Jesus. Se o diabo está te atingindo, é porque tu não está guardando a palavra. Glória. Porque o diabo olha e vê quem tem a palavra de Deus e quem não tem. O diabo olha e vê quem tem o Espírito de Deus e quem não tem. Então, Deus mandou pedras do céu e só caíram sobre os inimigos. Não atingiam um israelita. Um sequer. Podia estar um israelita do lado de um inimigo. A pedra só atingiu o inimigo, não atingiu o israelita. Não morreu um com a saraiva de pedra de Israel, mas morreram todos os inimigos de Israel com a saraiva de pedra que veio do alto, e muito mais foram que morreram por ela. Você viu aí na narrativa, Josué capítulo 10, do versículo 6 até o versículo 11. Você viu aí na narrativa, mais foram os que morreram pela saraiva de pedra do que os que os israelitas mataram com o fio da espada. Então o que o Espírito Santo está te dizendo, está nos dizendo nessa hora? Nós temos que nos preocupar com a espada que não falha, que é a palavra de Deus. Não é a nossa boca, é a palavra que vem da boca de Deus.
Na hora que tu fala, que tu discute, que tu quer tomar frente, que você quer ver se discutir, se desgastar, não resolve nada, não chega a nada. Mas quando a palavra sai da boca de Deus, assim disse Deus, acabou, meu irmão. Não tem demônio, não tem diabo, não tem governo, não tem homem, não tem mulher, não tem povo numeroso, não tem altura, não tem profundidade. Ninguém pode impedir o que Deus quer fazer com a sua palavra. E Ele quis livrar Israel nessa oportunidade com uma saraiva de pedra do céu, porque um homem no meio do exército israelita decidiu guardar a palavra de Deus e amar os seus estatutos. Quer ver quando ele decidiu? Pula aí para o capítulo 1 de Josué. Livro de Josué agora, capítulo 1. Vai lá para o início, primeiro capítulo. Olha só, olha o que o Senhor fala. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do teu pé, vou-lo tenho dado, como disse a Moisés, desde o deserto deste Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus, até o grande mar, ao poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Agora vem o segredo da vitória de Josué. Vem as regras de Deus. Olha só. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. A tua falta de esforço, o teu desânimo pode ser a destruição da tua vida. Mas se tu tiver bom ânimo e se esforçar, Deus pode mudar tudo que tu está passando. Olha só. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Ele repetiu de novo. É confirmação. Para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca, olha só, o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que te tenhas o cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Jesus, a tua sombra, a tua direita, irmão. Glória a Deus. Apareceu 3 vezes aqui, esforça-te, tem de bom ânimo, esforça-te, tem de bom ânimo. Então quando aparece 3 vezes, nós vamos ver, é um compromisso do Pai, do Filho e do Espírito Santo com a própria palavra dele. Quando o homem e a mulher se esforça, tem bom ânimo, guarda a palavra, se mantém firme, não teme mesmo em meia face da morte, Deus intercederá por ti, e tu vai ver que operando Deus, ninguém impedirá. 3 vezes, número 3, é uma operação que envolve a Trindade. A Trindade opera sobre a própria palavra de Deus. Deus Pai ordena, Jesus é a palavra, o Espírito Santo executa. A Trindade está presente na operação da palavra de Deus. Como a Trindade estava presente no batismo de Jesus, como a Trindade estava presente na construção da Torre de Babel, lá na confusão das línguas, operação vinda direto da parte de Deus. Nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, nessa madrugada, nessa hora que você acessou essa mensagem, os olhos do Pai, do Filho e do Espírito de Deus estão na tua direção. Glória a Deus. E se eles acharem dentro de você a palavra de Deus e ver que a causa que tu pede é a causa de que alguém que guarda essa palavra, não pasme nem te espante, manda-te dizer o Senhor, ninguém se susterá diante de ti. Se é doença, vai cair por terra.
Se é perseguição, agora é Deus que os vai perseguir. Aleluia. Se é escassez, Deus vai fazer brotar um rio de águas vivas. Deus vai fazer chegar a comida, chegar o alimento. Se é nudez, Deus vai te trazer a provisão. Deus vai te trazer o aconchego, vai te abraçar, vai enviar a palavra. O que tu está vivenciando nos teus sentimentos, o Espírito Santo aí vai penetrar agora e te envolver e te mostrar que amor maior do que Deus ninguém tem por nós. Então, olha se na tua vida tem a guarda da palavra. Está no prumo da palavra. O que tu quer dentro da palavra é de acordo com o que Jesus deixou escrito. Aí ele tem compromisso com a palavra dele. Ele não tem compromisso com correntes, nem com campanha, nem com objetos, entre aspas, dito pelos mercenários, ladrões, hipócritas de ungido. Aquela não presta. O compromisso dele é com a palavra dele, a qual Jesus derramou sangue por ela. E que o Espírito de Deus nos abençoe pela palavra dele. Porque é através da palavra dele que nós vamos alcançar a vitória, como está escrito em Apocalipse 12:11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, e não amaram suas vidas até a face da morte. Que o Senhor nos guarde e nos abençoe com essa palavra. A Ele seja toda a glória, porque sem Ele Nada podemos fazer. nada podemos fazer. Glória a Deus.